Oi, pessoal, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Bruna Cunha, eu sou líder de Marketing Cloud para o time de SMB aqui na Salesforce. E, primeiro de tudo, muito obrigada por nos acompanhar essa semana. Como prometido, comentei que nós teremos 5 temas ao longo da semana. Estamos no nosso terceiro tema, que hoje é sobre como alavancar o teu e-commerce usando marketing digital. Tudo bem? Para isso, gente, eu trouxe uma convidada super ilustre, tá? Regina Garrido. A Rê tem muitos anos de Salesforce, ela é gerente de engajamento aqui na Salesforce, mas o currículo dela, gente, é extremamente extenso. Estamos falando de uma pessoa com diversas palestras, professora universitária, consultorias, milhares de consultorias, enfim, já foi do lado de cliente, já está do lado de fornecedor há bastante tempo, conhece muito do universo, tanto de Salesforce quanto de marketing digital como um todo. Então, assim, ó, eu poderia passar horas aqui contando um pouquinho sobre a Rê, mas acho que é melhor a gente começar a conversa com ela e ela mesma se apresentar. Rê, primeiro de tudo, boa tarde. Obrigada por ter aceito o nosso convite para bater esse papo hoje, tá? Queria que a gente começasse aqui, você contando um pouquinho para a gente de quem é Regina Garrido. Muito obrigada, Bruno. Uma boa tarde para você e para todo mundo que está aqui nos assistindo. É um prazer, mais uma vez, poder compartilhar um pouco aqui do conhecimento que a gente tem nesses anos de experiência, inclusive com consultoria, né? A minha formação começou realmente com um foco em publicidade, propaganda, marketing, né? Então, eu passei em várias empresas como gestora da área de marketing. Então, como a Bruna colocou, eu já estive do lado também aí de quem sabe o quanto é difícil, né, fazer a gestão de CRM, marketing, relacionamento com o cliente. Então, eu já passei, né, por isso também. Eu tenho aí mais de 25 anos de experiência com esse universo de marketing, né? Aqui na Salesforce, esse ano eu completo 10 anos, eu já passei por um período em consultoria, né? Então eu realmente ajudava aí vocês, o mercado, os nossos clientes a conseguir fazer uma aderência, né, entre o plano de marketing, a estratégia de comunicação com as nossas soluções, né, com foco em marketing, e agora eu estou aqui ajudando a estruturar projetos de implantação das nossas soluções. Então é um prazer estar com vocês e vamos em frente. Vamos, Rê. Para o nosso bate-papo de hoje, acho que a minha ideia é que você conseguisse dividir com a gente, já pegando toda a experiência que você tem de todos os projetos, né? Eu lembro, eu tenho uma memória muito fresca de vários projetos que a gente já participou juntas, mas eu queria que você começasse assim. Quais são as dicas primordiais para que a gente comece a alavancar os e-commerces usando tanto a plataforma da Salesforce de marketing digital, mas até mais abrangente que isso, pensando no digital como um todo? Perfeito, então vamos lá. Tem um tema que eu sempre coloco, né, nas palestras, nos webinars que eu apresento, e para mim isso é fundamental e tudo parte a partir desses alicerces, né? Então, eu sempre coloco que os pilares do relacionamento no marketing digital é a relevância, né? O timing, porque nada adianta você ser relevante na sua comunicação se você perde o tempo certo, né, da abordagem, a oferta, e a oferta, apesar da língua portuguesa ter uma conotação de promoção, desconto, oferta é o que se oferece, né, o que você está ofertando aí para o seu público, e a continuidade, né, então a gente não pode usar somente o marketing digital para fazer comunicações massivas unidirecionais, então só você manda a comunicação para o seu cliente, acima de tudo, ouvir a resposta dele, e a resposta não é só porque ele respondeu uma comunicação que você mandou, né, mas como ele reacionou a essa comunicação, ou até indícios que eles nos dá quando ele navega no nosso e-commerce, quando ele aciona o nosso atendimento ao cliente, quando ele começa a acionar a gente por um WhatsApp, por exemplo. Então, tudo isso são subsídios e ferramental, né, fantástico para a gente dar sequência, né? A gente sabe que é comum falarem que, mas a conversão em comunicação digital é em torno de 1%. Na verdade, não é bem isso, né? Comunicação massiva, sim, né? Agora, quando a gente começa a ser extremamente relevante, a gente começa a entender o perfil do cliente, a gente consegue entender o interesse dele, inclusive o comportamento dele,
que é um pouco disso que eu contei, né, que ele navega nas nossas estruturas, a gente tem vários pontos de contato com o cliente, a gente pode aí quadriplicar essa taxa de conversão até mais, né? Então, falando de varejo, e-commerce, né, existe vários momentos que a gente pode pensar que a gente pode colocar uma isca para o cliente no e-commerce, né? Então, por exemplo, existem aquelas coisas que são naturais de qualquer e-commerce, né? Carrinho abandonado, a pessoa não necessariamente vai até o final da sua compra, né? E isso é um super subsídio para a gente. Lembra que eu falei da ação, reação e o timing? É isso, qual que é o timing? Eu não posso perder a oportunidade que o cliente está me dando de que, poxa, ele mostrou um super interesse em comprar e alguma coisa aconteceu. Então, o varejista tem que olhar essas métricas e entender, muitas vezes, em que momento que ele parou, né? Porque muitas vezes ele parou no momento que ele olhou o frete, pode ser que ele tenha parado no momento que ele viu que não aceitava o método de pagamento que ele está acostumado. Então, esses indícios fazem com que a gente automatize processos utilizando soluções de automação de marketing para justamente entregar um convite, né, para ele voltar a converter. Então, basicamente, é oferecer ajuda, né? Porque muitas vezes ele está lá com uma questão técnica e dizer para ele que, olha, eu estou te dando um desconto aqui no frete, e você pode entender, se você conseguir fazer a associação entre uma coisa e outra e saber que ele realmente parou no seu funil no momento do método de pagamento, você pode ali naquele momento oferecer um boleto, oferecer a sua conta do WhatsApp para ele conversar com alguém e ver como é que ele soluciona essa questão, não deixar perder aquele momento precioso, né? Mas existem outros momentos dentro que o varejista pode capturar automaticamente, né? Por exemplo, se você coloca um formulário de preferências no seu site, se você coloca, ou então de captura de perfil, né? Vamos supor que você trabalha com um conceito de exclusão. Eu vendo para a família, né? Tanto faz se é para o pai, para a mãe, para o filho. Só que geralmente o filho quem compra são os pais e eventualmente tem pessoas que não têm filhos, né? Então, o fato de você dar a chance para ele excluir aquilo que não faz sentido algum para ele, por exemplo, não tem filho, então nada que tem relação com criança, adolescente, é algo que lhes interessa, você vai conseguir cumprir a questão da relevância, que é um dos pilares, né? Agora, se você colocar a possibilidade dele fazer uma lista de desejos, você pode usar o aniversário dele para mandar uma automação de aniversário, dando um super desconto, dizendo, olha, esse produto que você favoritou, a gente está com exclusividade te dando desconto de presente de aniversário. Então, é isso que a gente entende que pode facilitar grandemente, né, a vida dos varejistas, principalmente quando a gente está falando do uso do e-commerce associado com a automação de marketing, né? E, Rê, quando a gente fala de e-commerce, hoje a gente percebo que, assim, a gente, há muito tempo atrás, a gente via o e-commerce muito voltado para o varejo, e agora a gente tem e-commerce para várias outras indústrias, né? Quando a gente fala desses pilares, e eu lembro muito bem de uma conversa que a gente teve, você me explicou que esses pilares é um método que você desenvolveu, né? E que você acabou aplicando em muitos clientes. Você consegue ilustrar um pouco mais para a gente quais são esses pilares, até para que o nosso público também possa começar a pensar de forma diferente? E aí a gente usar o use case explicando cada um deles? Acho que não, com certeza. Para o nosso time aqui, a gente comece a dar mais exemplos. E aí, para eles fiquem exemplos mais concretos. Tá? Perfeito. E aí, exemplos de qualquer indústria que seja mais familiarizada com cada um dos momentos. Não, fantástico. Nós tivemos muitos projetos de consultoria e sempre foi em cima desses pilares, né? Eu lembro de uma indústria automotiva em que eles precisavam, por exemplo, não perder a chance de fazer com que o cliente usasse a rede de concessionárias para suas revisões recorrentes, assim como, eventualmente, até o fato de levar o carro na concessionária, desmistificar que é mais caro, né? Então, automatizar lembretes de revisão baseado
em uso que ele tem. Então, quando a gente sabe que ele acabou de comprar um carro zero e a gente tem uma estimativa que a primeira revisão é nos primeiros 6 meses, então a primeira automação é baseada em data, né? Já a segunda automação vai ser baseada no histórico que a gente capturou no dia que a gente fez a revisão, ou seja, em que quilometragem que ele estava quando fez 6 meses. Então, a gente consegue fazer uma estimativa de qual seria o próximo momento de revisão para seguir mandando esses lembretes, né? Também tem alguns pequenos comércios, né, que conseguiram, por exemplo, utilizar a questão de me avise quando chegar, né? Porque muitas vezes o pequeno varejista, ele não tem um centro de distribuição, ou tampouco um marketplace, né, que na verdade o estoque não é próprio, né? No caso do pequeno, do médio varejista, mesmo usando o e-commerce, ele tem realmente essa questão de limitação de estoque, né? E ele entende que é grandiosíssima a oportunidade que ele tem quando o cliente tem a possibilidade de pedir para ser avisado quando voltar no estoque o produto que ele quer. Então, a gente também já apoiou o cliente a não perder esta oportunidade, principalmente, entendendo o que é relevante para o cliente, continuar mandando outras ofertas, isso também faz parte, mas como é que ele consegue ser mais relevante? Dando a chance para o cliente falar para ele, olha, eu quero ser avisado quando voltar para o estoque. E melhor ainda, a gente entendeu e fez uma correlação entre produtos similares, para, de repente, no momento que a gente receber esse pedido de me avise quando voltar para o estoque, eu, ao mesmo tempo, vou lá e devolvo dizendo, olha, a gente vai te avisar, obrigada pelo interesse, mas a gente tem aqui algumas outras opções similares para verificar se alguma delas pode te atender. Puxa, pode ser que eu tenha uma venda garantida nesse caso, né? Então, a questão, como eu disse, o timing e a parte da continuidade tem a ver com isso, né? Aproveitar o momento crucial que o cliente mostrou interesse, ele está muito mais próximo da conversão do que no momento que ele se cadastra, ele ainda não navegou em nada, né? E a conversação, né? Aquela coisa da continuidade, que ele me deu eu dei uma isca para ele, e aí ele pegou essa isca, ou seja, eu dei um formulário para ele dizer que, ou um checkbox, ou seja, eu coloquei para ele uma possibilidade de ele me avisar que ele tem interesse por algo, e eu estou respondendo com mais chances de conversão, né? Então, falando da questão da relevância, né, nós trabalhamos com clientes que faziam muita segmentação da forma mais comum que a gente entende, né, que é justamente essa questão do perfil do cliente, né? Só que daí a gente, conjuntamente com o cliente, a gente fez um trabalho de entender que, além de dados geográficos e demográficos, o cliente tem outros dados fantásticos. Por exemplo, o cliente, ele pode, por exemplo, ter um centro de preferências. Ele pode, por exemplo, a gente pode usar a origem da aquisição como um subsídio para entender um pouco mais esse cliente. E toda a informação de datas do que já aconteceu no passado. Então, por exemplo, quando foi a última compra, né? Há quanto tempo ele está sem comprar, para a gente colocá-lo que a gente chama de fluxo de interação, né? O fluxo de interação nada mais é que uma automação de marketing, que a gente também pode chamar de jornada do cliente, que a gente também tem como usar a nossa solução de marketing para entregar esse benefício, né? E justamente capturar datas que nos dão subsídio para fazer regras, né? Então, baseado em quanto tempo faz que essa pessoa, o RFV, inclusive, né? A receita, frequência e valor. Qual que é o ticket médio versus qual que é a frequência que ele costumava comprar e qual que é a receita da última compra. Porque automaticamente a gente já sugeria colocar numa jornada de recuperação ou retenção, né? Então, poxa, ele está adormecido, aquele cliente. Será que não é na hora da gente tentar recuperar de uma forma mais assertiva? Então, a gente recomendava, né, ficar ali umas 2 semanas sem mandar nada massivo, né, para dar aquele gostinho de, poxa, que saudade, mesmo faz tempo que eu não recebo nada.
e quando a gente voltar com uma oferta super assertiva, dizendo, a gente verificou que faz tempo que você não compra conosco, a gente tem uma oferta imperdível e dá realmente um benefício maior, a gente chamou a atenção desse cliente. Então, tudo isso que a gente trabalhou e esses casos de uso, eles têm também a ver com o ciclo de vida do cliente, né? Então, em que momento que ele está conosco? Ah, ele acabou de se cadastrar e não comprou nada ainda. Poxa, então a gente precisa fazer uma motivação para ele dar o próximo passo. Por exemplo, a gente também, na área financeira, a gente também já orientou o cliente a fazer fluxo de interação, jornadas de ativação de cartão de crédito, né? Então, o cartão de crédito foi entregue, mas ainda não foi ativado, desbloqueado. Então, a gente vai lá e manda mensagens dizendo, olha as vantagens do cartão, como é que usa, como é que desbloqueia, para ele dar o próximo passo. Aí ele desbloqueou o cartão. Poxa, então agora a gente tem uma jornada para falar para ele, olha só aqui a lista de parceiros que você tem como benefício, usando este cartão, e aí a gente consegue motivá-lo à primeira compra, né? E tudo isso tem relação com o life cycle. Isso são jornadas de ativação, né? Que é uma das primeiras fases do life cycle. Aquela que eu comentei das revisões periódicas é engajamento, que é um cliente que já existe, já passou pela fase de boas-vindas, e a gente precisa fazer a roda girar. Esse cliente que eu contei, de que está um tempo sem engajar, e a gente engaja com ele de uma forma extremamente focada em trazê-lo de volta, seria uma fase de reengajamento, retenção. Então, esses são outros pontos fundamentais que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa nessa questão de automações de marketing, né? Nossa, eu tenho mania de ficar com a minha canetinha aqui, vou criando um mapa mental. Muito obrigada, acho, por dividir isso. E essa metodologia, Rê, ela nos ajuda muito a entender. Acho que um dos pontos que você mais colocou aqui é entender o momento de vida do meu cliente comigo. Isso eu posso fazer desde bens duráveis até bens não duráveis. Ou seja, eu posso pensar nisso para um carro, que é um bem que vai durar alguns anos, uma geladeira e afins, como eu posso pensar num supermercado, certo? A gente não necessariamente precisa, lógico que cada um deles vai ter uma estratégia diferente, né? Mas eu consigo usar esse mesmo pilar para todos eles. Correto meu entendimento? Exatamente. Eu vou até dar alguns exemplos que fogem um pouco dessas estruturas mais comuns que a gente conhece, né? Por exemplo, instituições de ensino ou professores autônomos, né? Poxa vida, eu tenho um evento que eu sei que vai começar a tal dia, né? E eu já sei que algumas pessoas, elas se inscreveram com interesse nesse evento, e geralmente você pode começar com um evento gratuito, com alguma série de webinars, para depois realmente a pessoa falar, não, realmente eu me interessei pelo método desse professor, dessa escola, e eu quero dar sequência, né? Então, toda a linha de trás para frente, né, o evento já tem uma data, ela já está lá no futuro pré-agendada. Tudo que eu posso entender do que vem antes, tantos dias antes do evento, eu tenho os meus marcos, né, que eu tenho que enviar lembretes, avisos, mensagens de motivação, né, para as pessoas manterem conectadas, né? Então, esse é um exemplo que cabe a eventos, instituições, ensino também, são outros segmentos, né? Na área de serviço, total aderente a essa questão de life cycle, porque, eventualmente, o cliente, ele precisa, quando ele contrata um serviço, ele precisa ser orientado, né? Porque, primeiro, quando ele contrata um serviço, por exemplo, do tipo assinatura, e você percebe que ele pagou, continua pagando, porque ele parcelou, e você percebe que ele não está usando, isso se torna extremamente crítico. Por quê? Porque quando chegar na época da renovação, ele pode fazer o balanço. Poxa, mas eu nem usei, né? Então eu não vou nem renovar. Então, a gente também já trabalhou com clientes que precisavam justamente fazer a roda girar, motivar o cliente a realmente fazer uso, né? E como a gente consegue capturar hoje online, tudo é passível de captura de informação, a gente consegue saber qual foi a última vez que o cliente se logou numa plataforma de curso, ou qual foi a última vez que ele acessou um streaming. Então, tudo isso a gente consegue usar de subsídio para dizer, se ele está no intervalo X sem utilizar,
a gente consegue motivá-lo a continuar utilizando, para evitar ter que fazer aquele lembrete de renovação e ter a surpresa de que, poxa vida, está em cima da hora e lembrete de renovação só não vai resolver, né? Por isso que eu precisei trabalhar a fase de engajamento muito forte e a fase de bem-vindas, que é a ativação, para ensinar como funciona, para explicar os tutoriais para ele usar aquele serviço, principalmente serviços online, né, que tem toda uma questão de versão, computador, celular, que ele tem que entender um pouco para conseguir consumir aquele serviço, que a fase de boas-vindas serve para você ensinar. A fase de sustentação, de engajamento, é a fase de você garantir que ele está conectado, dando dicas, né? E no final, quando chegar na renovação, você, a tempo suficiente da renovação, já falar que se você fechar com antecedência, já tem benefício, desconto adicional para continuar conosco, né? E acho que um ponto que eu queria falar também, Bruna, que eu acho que é muito importante, é que muitas vezes esse monte de bits e bytes que a gente fala, eles podem assustar um pouco, né? Alguns empresários que eventualmente falam, poxa, mas meu time é pequeno, eu não tenho uma estrutura de tecnologia aqui comigo que vai me ajudar a implantar tudo isso, então são dores que a gente ouve bastante também, principalmente do lado de consultoria e formatação de projetos, né? Então, basicamente, a nossa missão é entender que, independente do tamanho do negócio ou a sua estrutura física, independente da empresa ser grande, né? Muitas vezes o time de CRM, marketing, relacionamento com o cliente, comunicação, pode ser um time pequeno e não consegue contar com a área de tecnologia para apoiá-los em projetos de implantação de automações de marketing. Então, justamente a gente tem aqui para oferecer também, né, não só a solução, também serviços profissionais para ajudá-los a implantar. A gente tem um ecossistema de parceiros que fazem, e a gente sempre entende que a gente implanta automações para vocês, de forma que você consegue sustentar as suas operações com um time pequeno, e tudo isso vai rodar automaticamente, né? Então, imagina, ele abandonou o carrinho, ele vai receber os e-mails de lembrete, aí ele não abriu, a gente manda outro para outro canal. Tudo isso que a gente chama de fluxos de interação, a gente captura a ação e a reação do cliente e dá o próximo passo de forma automática dentro da plataforma, né? Inclusive usando inteligência artificial. Por exemplo, qual que é a propensão de parte do seu público abrir e-mail? Uma parte deles é baixa. Automaticamente, você já vai direcionar esse cliente a receber por outro canal, né? SMS, mobile push, né? Notificação no celular. Então, uma vez que a gente constrói essas automações para vocês e transfere ali o conhecimento de como o seu time capturar os resultados disso, analisar e entender e fazer os ajustes em relação à estratégia, você vai fazer com que seu time fique menos operações, né, de ficar, e segmenta, e sobe base, desce base, e faz envios, e cada vez mais ele utilizar o tempo para analisar resultados dessas campanhas e cada vez mais melhorar a sua estratégia de marketing, né? Então, eu acho que isso é importante para não assustar de que, nossa, é muita coisa para implantar, é muita automação, mas a automação é isso mesmo, é botar para funcionar de forma automática com base nessas regras e nessas metodologias, né? E, Rê, a gente tem mais 3 minutinhos aqui, e eu queria usar uma pergunta de um dos nossos participantes. Ele colocou aqui, né, que ele tem um e-commerce e ele está começando a sofrer um pouco para engajar com os leads desse e-commerce. Tem alguma dica que você fala assim, putz, dica de ouro? Qual a dica de ouro que você dá para o nosso amigo Thiago aqui? Tá, vamos lá. Então, engajar com leads, né? Isso quer dizer que se captura os dados e dali para frente nada acontece, as pessoas não engajam, né? Até se ele puder colocar aí no chat também qual que é o segmento dele, que eu acho que eu posso até responder de uma forma mais assertiva, né? Se eu não me engano, o Thiago já é uma pessoa que está participando com a gente há alguns dias, Rê. Ele tem uma loja de vinho, um e-commerce de vinho.
Nossa, e-commerce de vinho. Gente, uma das coisas que está muito em voga, né, em relação a alguns produtos que são de consumo contínuo, porque geralmente quem aprecia vinho nunca vai deixar de ter algum estoque, né, assim como o café, entre outros, né. Então, se a gente fizer uma oferta arrebatadora para que, de repente, nos primeiros tantos meses, ele vai ter um benefício maior numa assinatura, você tende a capturar a atenção e, ao mesmo tempo, já criar um cliente regular, né? Lógico, você vai fazer isso com 100% da sua base e comer seu lucro, né? Não necessariamente, né? Então, muitas vezes a gente recomenda, né, num primeiro momento, que a gente capture algumas informações que são relevantes para você entender como é que você classifica que aquele cliente tem mais relevância em relação a, poxa, esse aqui é mais potencial de contratar meu serviço do que outro, né? Então, no e-commerce, se você pensar para o seu negócio, poxa vida, quais são as duas perguntas, além do dado mínimo que você precisa dele para fazer o primeiro cadastro, que é o e-mail, eventualmente um telefone celular e o nome dele, né? Quais são as duas perguntinhas que você tem que acrescentar nesse formulário para você entender que, poxa vida, eu consigo separar o joio do trigo e separar um grupo de lead que para mim é mais relevante. Por exemplo, vinho, tanto faz a região, porque eu entendo que muito possivelmente você faz entrega numa amplitude maior, né? Então, talvez perguntar a cidade é perda de tempo neste momento de lead, porque o lead você captura o mínimo de informação e quando ele faz a primeira compra completa, aí você pede mais informações. Isso seria uma técnica interessante para você capturar mais leads, né? Porque nem todo mundo vai querer, quero receber oferta para ver como é que é a dessa empresa, mas não quero preencher um formulário extenso. Mas se você for selecionar, você pode colocar algumas perguntas que te dá indício para entender, poxa, desse monte de que entrou, esses aqui são uns que têm mais chance de comprar. Por exemplo, você já tem uma assinatura de vinhos, ou você já teve alguma coisa que mostra que, poxa, ele é realmente um cara que costuma comprar. Esse é só um dos exemplos, né, de como a gente consegue tratar o lead de uma forma diferente, né, dos clientes existentes, uma vez que a gente sabe pouco deles, né, a gente não tem histórico de compra, a gente não tem nada, mas essa regra de deixar as perguntas ou a informação que você pede extremamente relevante é o que faz sentido, né? É a mesma coisa, se eu vendesse, por exemplo, algo que é extremamente regional, faz todo sentido eu pedir o estado nessa captura inicial. Agora, se isso não é relevante, para que perguntar e perder tempo? E aí você fica com um monte de lead com informação que não lhe é valiosa para oferecer essas ofertas arrebatadoras para ele passar a ser um cliente recorrente, né? Não, com certeza, Rê. Só para a gente, nosso tempo já deu aqui, a gente já está passando do nosso combinado com os nossos amigos aqui online, mas acho que é basicamente o que você está dizendo, Rê, eu consigo, a ideia que a gente dá para o Thiago é que ele use perguntas que sejam mais assertivas para o público dele, e não perguntas que ele vai saber, por exemplo, no momento de compra. Então, por exemplo, qual que é o vinho que ele mais gosta, o tipo de lugar, ou se não, o que ele vai, por exemplo, como que ele gosta de harmonizar, quais são os pratos preferidos. Talvez perguntas que você saiba quais são os vinhos apropriados para aquele tipo de pessoa. Isso, talvez ou seja, é lead. Se é lead e eu nem vou fazer o cadastro dele completo ainda, para que perder tempo perguntando a cidade? Vale mais a pena eu substituir lá no e-commerce os meus campos por algo que vai me ajudar a ser extremamente relevante com ele e que a oferta que eu mandar vai ser arrebatadora porque eu conheço pouco dele, mas eu aproveitei muito bem os poucos campos que eu tenho para capturar esse novo e-mail, né? Acrescenta lá algumas informações a mais que são relevantes para você ser relevante, que é aquele o pilar da relevância, né, do marketing digital. Não, legal. Rê, de verdade, eu poderia passar a tarde inteira aqui conversando com você, porque é sempre, gente, não sei se espero que vocês tenham gostado quanto eu gostei,
Mas, assim, é fantástico conversar com a Regina. Ela tem, assim, um monte de dicas de ouro para passar para a gente. Rê, novamente, muito obrigada por ter investido o seu tempo aqui com a gente, tá? Pessoal, muito obrigada. Esperamos vocês amanhã, no mesmo horário, 1h30 da tarde, tanto no LinkedIn quanto no YouTube ao vivo, tá bom? Gente, muito obrigada, uma boa tarde e continue participando aí dos nossos eventos. Beijo, gente. Tchau, tchau.